Querida fraternidade de luz, como vocês estão? Vamos lá para mais um vídeo despertando a espiritualidade que existe dentro de você. Bom, devido às orientações dos meus guias, mentores, consciências que eu consigo acessar, eu vim trazer o primeiro vídeo de uma série que essa série ela vai ter 5 vídeos, tá? Essa série se chama Orientações de Vida, tá? Por que que os guias pediram para que eu trouxesse nesse canal esses vídeos específicos sobre rotina, dia a dia? Porque eles notaram que tem algumas pessoas que estão nesse processo de despertar de consciência que não está conseguindo fazer uma autorreflexão do momento que estão passando. Isso está levando alguns a ficarem perdidos, desnorteados. Eu acredito que, devido à densidade do momento, alguns estão tendo realmente a dificuldade de fazer essa interiorização e entender o processo que está acontecendo. Então, como existe pessoas como eu que se dedicam exclusivamente ao espiritual, a entrar para dentro, é muito mais fácil o espiritual se comunicar, tá? E a gente entender, porque a gente vive mais no silêncio, tá bom? Então, não é que eu sou melhor que ninguém que está aqui. É que o estilo de vida faz com que alguns de nós consigamos receber a mensagem e entender. Tá bom? Então, eu vou ser um canal aqui, através dessa série Orientações de Vida. Voltando, vai ter 5 episódios, tá? Então, a gente vai iniciar aqui com o episódio espiritual, momento espiritual que todos nós estamos passando. Como vocês sabem, eu não faço um roteiro. Eu venho aqui, começo a conversar com vocês. Deixa eu tirar o brinco aqui que vai ficar batendo. Eu venho conversar com vocês e, de acordo com que eles vão me mandando as mensagens, eu vou passando para vocês, tá? Bom, como todos vocês já sabem, eu falo bastante do signo de Capricórnio. Muitas pessoas não sabem interpretar por que eu falo tanto, mas eu vou falar um pouquinho nessa série, né, nesse primeiro vídeo espiritual, para que vocês consigam entender. A energia capricorniana, né, ela está constituída ali dos conceitos que a gente criou aqui nessa matéria. Tudo que tem nesse planeta, que foi criado, de sistemas econômicos, de saúde, tudo que está criado, esse sistema, que muitos falam que é a Matrix, tá? Esse sistema que foi criado, ele é como se todos nós tivéssemos que seguir esse sistema, tá? Até então. Então, até então, todos nós seguíamos esse sistema, e quem não conseguia seguir esse sistema era dado como louco ou como alguém que tem um transtorno e tudo mais, né? O que acontece? Esse sistema, ele está ruindo, tá? Ele está ruindo, ele está caindo por terra. Então, todos nós temos um programa, é como se fosse um programa, né? Que é rodado dentro do inconsciente, onde todos nós acreditamos nesse sistema, tá? Então, a gente sempre vai olhar para as coisas já com um código. Então, vamos dar um exemplo. No trânsito, a gente tem a placa do pare, não é? Então, a gente aprende as coisas por associação. Então, a gente associa. Às vezes, a pessoa não consegue ler o pare, mas ela vai ver pelo formato, pela cor da placa, e ela associa que ela tem que parar, tá? É assim que a gente funciona. Então, a energia de Capricórnio,
é uma energia que vem trazendo conceitos sociais de organização, junto com os outros signos de terra, Touro, Virgem, né, e Capricórnio por último, que é um signo social. O que acontece? Quando a gente cria essa estrutura, é uma estrutura que como se fosse um cenário, que todos nós entramos nesse cenário e a gente fica ali vivendo aquilo, certo? Como se fosse bonequinhos, ok? Então, o que acontece? Quando essa energia de Plutão entra em Capricórnio, ele começa a mostrar para nós que esse cenário, ele é uma construção, que ele não é real, tá? Que nós todos, dentro de uma consciência, acreditamos que aquilo ali é real, certo? O que está acontecendo nesses últimos 15 e 16 anos? Plutão entrou em Capricórnio para trazer à tona toda essa construção, que a gente vivia nessa construção como se a gente estivesse dormindo, né? A gente não conseguia ver que ali é um cenário e que todos nós acreditamos que aquilo ali é real, mas é um cenário. Quando esse cenário começa a desabar, com doença, com traição, com vícios, com perdas financeiras, a gente começa a ver o quanto esse sistema é ilusório, né? E o quanto a gente está preso a um sentimento de segurança com esse sistema que não existe. Então a gente estava pegado a um sistema que é ilusório e quando a gente vê que aquilo ali é uma ilusão, a gente fica sem ele e sem beira, tá? Por quê? Porque a gente se apega a um sistema. Então, o que está acontecendo hoje? No nosso mundo, no geral, todos nós estamos se dando conta de que a gente vive numa ilusão, tá? E que a segurança, ela tá dentro de nós, tá? Que não tá numa casa, que não tá num trabalho, que não tá num relacionamento, que não está em um filho. A segurança, ela está dentro de nós, porque tudo isso que é externo, de uma hora para outra pode ruir, tá? Então, esse momento histórico que nós estamos é um momento histórico da iluminação. Quando a gente volta lá no século XII, XIII, XIV, né, que tem os iluministas, que surgiu algumas teorias ali dos Illuminates. Eu não vou entrar muito em teoria, tá, gente? Em coisas técnicas, históricas, que não é o intuito desse vídeo. Mas a gente está tendo como se fosse um repeat daquela época, tá? Só que aqui a gente tem luz, a gente tem várias tecnologias que não fazem a gente cair naquelas trevas que aquele tempo trouxe, tá? Mas a gente está nas trevas. Por que as trevas? Porque a gente está na escuridão, né? Então, o que acontece? Uma coisa muito interessante que a gente precisa levar em consideração é que quando a gente fala de Capricórnio, a gente também está falando de Touro e Virgem, da construção aqui, de tudo que é material. Então, quando a gente fala de Touro, a gente está associando também o arcano do tarô, o Hierofante. O Hierofante é o Papa, é a cultura, é os conceitos, valores, é o dogma, é as autoridades, é a hierarquia, quem você coloca como autoridades na sua vida, tá bom? Então, o que acontece? A religião, aí todas as religiões, seitas, filosofias, tudo é construída, todas são construídas por homens, né? Seres humanos, mulheres, homens, né? Então, todo esse sistema, ele está sofrendo uma ruptura. A gente está com Urano em Touro há algum tempo já, trazendo esse caos nessas estruturas antigas. E a igreja é uma. O que foi pregado há muito, muito tempo aí para toda a humanidade
sobre o diabo, que é o arcano de Capricórnio. Que o diabo, ele está no outro. O mal, ele está no outro. Então, toda vez que a gente reza, a gente pede, principalmente quando a gente pertence a uma religião, a gente sempre atribui o mal ao outro, tá? Por quê? Porque esse sistema que foi criado é um cenário que mostra a perfeição, né? Mostra um ser humano seguro, um ser humano educado, um ser humano que é doutrinado, que eu gosto muito de usar essa palavra, domesticado. Só que quando esse cenário vai caindo, a gente começa a ver os bastidores. Então, esse ser humano que aparece limpinho, cheirosinho, família perfeita, não tem vício, tem controle total sobre si, não existe. Porque no oculto, dentro de si, dentro da casa, da família, esse ser humano não existe. Por quê? Porque a gente comprou uma ideia de perfeição, de um cenário que tem que ser colocado. Esse ser humano que era mostrado não é fofoqueiro, ele não tem inveja, tudo isso é no outro, é nessas figuras que não se encaixam na sociedade, que é ditas como loucas, ou que não querem seguir esse cenário, era atribuído toda essa negatividade, toda essa energia diabólica a essas pessoas, assassinos, estupradores, ladrões, tudo isso era atribuído a essas pessoas, certo? Só que o que está acontecendo? A gente está vendo que todos nós somos isso, todos nós temos essa sombra. E nos últimos tempos, né, principalmente agora que Plutão entrou em março em Aquário, o que está acontecendo? Aquário tem a ver com o coletivo, com a exposição, com o social, com os grupos, com a internet, a tecnologia, mas também Aquário é regido pelo regente de Capricórnio, Saturno. Então, eu sempre falo que é o pai severo e o filho rebelde. O que acontece? Quando Plutão entrou em Aquário, lá em meados do dia 23 de março de 2024, a gente já sentiu ali que grandes transformações iriam acontecer. Como, Natália? Eu não senti nada. Tá, você não sentiu porque você estava dormindo. Quem está no processo de despertar de consciência sentiu fisicamente da sonolência, da irritação, pensamentos obsessivos. Depois eu vou falar mais desses pensamentos obsessivos, tá? Para vocês entenderem. Mas voltando no raciocínio. Então, pessoas que são médiums e estão no processo de despertar, que entendem o processo, sentiram ali a entrada. As pessoas que não estão despertas, como que elas sentem? Na verdade, elas começam a ver, porque essas pessoas têm a questão do ver para crer, né? São pessoas que estão no cenário que Capricórnio criou, né? Peixes canalizou e Capricórnio criou. Então, é um cenário ali. Então, o que essas pessoas começaram a ver? Assassinatos, pessoas que tinham uma boa aparência, mostrando quem realmente são. E daí elas começam a ver, é o fim do mundo, é escatologia, que Deus vai voltar, que Jesus vai voltar, aquela coisa, né? Mas a gente está passando por uma grande transformação social, né? O ser humano vai começar a entender quem é, né? Para a gente evoluir, a gente precisa olhar para dentro, né? E essa era de Aquário vai trazer essa reflexão, essa energia mental. A energia que a gente estava pisciana é uma energia de como se a gente estivesse dormindo mesmo. A gente estava sendo controlado por esse sistema que a gente mesmo criou, idealizou, imaginou. E Capricórnio concretizou, certo? Então, Plutão acaba entrando como um justiceiro, né? Ele traz o conflito ali, a crise,
para ver o que a gente pode alterar e o quanto a gente consegue ser resiliente com quem somos, né, na parte sombra. Então, é muito importante a gente entender que muita coisa vai vir à tona, muita coisa virá à tona, né? E a gente está passando por um momento bastante complexo e complicado, né? Quando eu falo do inconsciente coletivo, o inconsciente coletivo é todo esse sistema que foi criado, onde tem vários conceitos que a gente criou ao longo dos séculos sobre as coisas, né? Então, assim, vou dar um exemplo bem simples. Eu olhando para essa cortina, ela é amarela. Tá vendo que isso é um código universal? Entende o que eu tô falando? Então, qualquer pessoa no mundo inteiro, ela vai chamar esse tom de amarelo. Isso tem a ver com o nosso inconsciente coletivo. Então, esse código que a gente associa a tudo está sendo mudado. Então, o 2 mais 2 é 4, tá? Quem falou que é? Vocês estão entendendo que a gente está desconstruindo valores que a gente carregava no automático sem saber por quê? Quem? Então, tá tudo desmoronando. Mas o que eu quero dizer sobre a delicadeza do momento espiritual que a gente está passando? Nesse inconsciente coletivo, tem muitos códigos em relação a roubo, em relação aos crimes, em relação ao sexo. Esse inconsciente que assombra, por isso que o arcano do diabo, ele sempre vem ilustrado por um ser humano, por dois seres humanos acorrentados, né, ali de joelho ou de quatro, ou de pé, depende do tarô, e o diabo controlando, né? O que significa isso? Que quando você não sabe das suas sombras, ela te controla. E quem são as suas sombras? O diabo que a igreja plantou. Então, para não falar do mal, né, o mal que tem em nós, a sombra, foi personalificado essa figura, o diabo, né, com características de animal. Por que animal? Quando a gente não controla os nossos instintos, tá? Por isso que a figura do diabo, ela tem partes de animal, porque o animal ele precisa ser domesticado, tá? E o animal em si, quando ele não é domesticado, ele domina, ele é mau, entende? Então, tudo tem uma simbologia. Então, aqui, o que a gente precisa entender? Que se nessa imagem do diabo, a gente olha, né? Eu vou tentar colocar a imagem aqui, mas não é certeza, tá? Nessa imagem do diabo, a gente olha e a gente entende que quem não domina os seus instintos será controlado. Você entende que o ladrão, o estuprador, quem tem vícios, quem tal, sabe, só coisa negativa que a sociedade excluía, todos nós temos. Só que a diferença é que tem pessoas que não controlam isso ou esconde isso para viver nesse social, só que uma hora ou outra essa pessoa vai ser totalmente dominada e a gente vai saber, né, que é uma pessoa que está sendo dominada. Então, qual que é o aconselhamento espiritual desse momento? Muitos de vocês podem estar tendo pensamentos obsessivos nesses últimos tempos, tá? Nas últimas semanas, isso tem se intensificado. A gente está passando pelo momento de transição. Plutão é os últimos graus que Plutão permanece em Capricórnio. Em novembro ele entra em Aquário, só sai daqui 20 anos. Então é como se a gente estivesse ali finalizando um grande contrato espiritual. Então o que está acontecendo na nossa mente? Quando a gente tem valores, virtudes, somos pessoas domesticadas,
mas aquele domesticado consciente, eu não mato fulano porque isso não é bom, mas para mim, né? Para a sociedade, quando você tem uma consciência do porquê você não pode fazer algo negativo. Eu não posso falar do fulano por causa disso, eu não posso ter relação sexual demasiada por causa daquilo, eu não posso usar droga o tempo todo por causa disso, eu não posso nada sem limites traz benefício. Então o arcano do diabo ele mostra, né? Por isso que eu associei aos 7 pecados capitais. O que a gente precisa aprender com o arcano do diabo? Com Capricórnio. Conheça a tua sombra e a domine, tá? Todo prazer leva, o descontrole leva ao vício, né? Se você sabe que algo te traz prazer e você controla, beleza. Agora, se você não se controla, vai te levar ao vício. Por isso que existe os 7 pecados capitais. Se você for pegar os 7 pecados, tudo que está ali, em menor intensidade, é um prazer, tá? Só que quando você não entende isso, quando você entra numa energia de indolência, negligência, que tem a ver com Sagitário, a necessidade do equilíbrio, você acaba caindo nessa sombra e ela te dominando. Então você começa a mentir, você começa a criar um mundo paralelo. Enfim, o importante nesse período que nós estamos é entender o que está acontecendo dentro. Então, se você é uma pessoa domesticada, virtuosa, todos esses pensamentos negativos, vou falar os pensamentos que estão, né? Sexo, tá? A maioria das pessoas que hoje eu atendo tem uma dificuldade muito grande sobre a parte sexual, tá? O ser humano, ele tem essa parte do prazer a nível sexual que muitas vezes é reprimida, né? E muitas pessoas que acabam entrando nesse mundo espiritual se deparam com esses momentos de extremo tormento sexual e não sabem lidar. Por quê? Porque acha que isso é diabólico. Na verdade, é diabólico porque é uma sombra. Tudo que você não acusa, não olha, você está sonegando, você está evitando, e aquilo um dia vai te consumir. Então, a pessoa que tem muito desejo sexual e ela não se cuida, ela não se percebe, ela não entende essa necessidade dela, uma hora ou outra ela vai ser dominada por isso. Então, o que acontece com pessoas que têm esse desejo sexual muito exacerbado e teve que esconder muito tempo, né? Nesses últimos dias estão tendo muito tormentos, tá? Muito tormentos. Tem pessoas aí que realmente estão caindo na promiscuidade porque o tormento é tão grande de busca de prazer e satisfação e sentimento de pertencimento, de controle, de segurança, que a pessoa ela se afundou nesses últimos dias, tá? Natália, mas eu penso e não tenho essa vontade de executar. Na verdade, eu me controlo. Parabéns. Por quê? Parabéns. Porque você entendeu que você tem esse desejo, que você sabe que é um estágio e que você pode se controlar em relação a isso. Então, não é porque você gosta disso que você vai fazer isso 24 horas por dia. Até porque todos nós precisamos de uma carga de energia para se dedicar às nossas atividades. Quando a gente entra na energia sexual do diabo, que é do chakra base, é uma energia muito densa e pesada, tá? Isso eu já falei em vários vídeos, já falei para consulente, só que as pessoas não entendem. A energia sexual é uma energia muito potente para você manifestar coisas nessa matéria. Só que assim, gente,
é uma linha tênue. Eu acabei de falar que do prazer pode virar um vício, e o vício depois para você sair engloba muitas coisas, uma densidade, uma dimensão muito densa, uma linha de tempo muito densa. Quando a gente cai nessa promiscuidade, entra doenças venéreas, entra quebra de empresas, traições, mortes, assassinatos, pedofilia, entra um monte de coisa pesadíssima, tá? Pesadíssima, porque é uma linha muito tênue. A gente tem que entender que nessa dimensão, esse planeta que a gente vive é um planeta denso. Por isso que a gente sente a nossa pele, né? Por isso que a gente sente o nosso peso. É muito denso aqui. Eu só me materializei assim, ó, porque aqui é denso. Se fosse em outro planeta, talvez eu não teria nem forma. Mas é esse planeta que proporciona essa forma para nós. Entende? Não é isso que eu estou falando, é ciência, gente. Tá? É ciência. O meu modo de ver o mundo engloba várias coisas, tá? Eu sei que tudo se complementa. Então, o que a gente precisa saber é que quem está tendo tormentos ligados ao sexo essa semana, nesses últimos 15 dias aí, você precisa entender que você tem que entender isso dentro de você, tá? E o quanto isso pode controlar e colocar a sua vida num limbo. Porque ter relação sexual é algo prazeroso, tem a ver com o ser humano, mas quando você perde a mão, isso se torna um vício e traz muitas coisas negativas. Então, o que a gente precisa aprender? A gozar de algo, mas sem a gente viciar naquilo. E volto a falar, a maioria dos meus consulentes tem uma energia promíscua muito grande e que não fala e não discute sobre isso consigo mesmo ou até mesmo com pessoas de confiança que podem falar sobre isso e se abrir. A partir do momento que você se abre, você identifica essa fragilidade em você, né? Porque isso acaba te dominando e te enfraquecendo, você começa a controlar, tá? Então, pensamentos obsessivos, coisas pesadíssimas que o social condena, pode acontecer, tá? Porque antes de criar as leis que Libra criou junto com Capricórnio, tudo que tem hoje, essa formação hierárquica, pai, mãe, filhos, avós, não existiam antes, tá? Então, tudo isso que a gente capta no inconsciente, que tem a ver com aqueles primórdios, onde a gente não tinha domesticação do que é meu, que é seu, essa é minha mãe, isso é meu pai, meus irmãos, tá vindo à tona. Então, se a gente não tiver um espiritual muito fortalecido, a gente enlouquece, tá? Então, tem que tomar cuidado qual que é a arma nossa. Para quem é médium e está sofrendo muito com esses tormentos, é a oração, é o jejum, é você purificar mais a sua alimentação, tentar mais coisas leves, né? Ter mais intuição do que você deve comer, do que você deve fazer. Não estou com vontade de sair, não saio. Tenho um cliente para atender, não estou com vontade, não atenda. Você precisa se conectar com o seu eu, tá? Para que esses pensamentos sexuais pesados não te dominem. Outra coisa, eu vou falar bastante desse tema porque é algo que foi me falado muito forte, né? E está sendo nos últimos dias. Quando a gente tem uma energia muito forte sexual, a gente gosta muito de falar sobre isso. E quem é médium e já se encontrou com outro médium,
vai entender o que eu estou falando. Quando é falado sobre sexo, dois médiums, a energia é muito densa que gira. E é uma energia pesadíssima. Por quê? O que eu considero pesado? Tudo aquilo que impede você de ter um bom convívio social, tá? Você começa a desfocar totalmente da sua vida, das suas responsabilidades, você começa a ter uma energia promíscua, preguiçosa, indolente, você começa a cair nos 7 pecados, tá? Por que eu falo 7 pecados? Não é uma questão de dogma, mas é uma simbologia para vocês entenderem. E tudo isso eu estou falando para quê? Para vocês virar a Madre Teresa, né? Virar um santo na Terra? Não, não é isso. É para você, nesse momento histórico, não morrer, não se suicidar. Não gosto de falar essa palavra, mas o tormento é tão grande mental, né, com essa captação do externo. Muitas vezes quem não é médium desperto são pessoas que ficam ouvindo notícias, seguindo um site de fofoca. Tudo isso vai entrando no seu inconsciente, né? No seu subconsciente, você vai fortalecendo essas crenças, esses códigos sociais que a gente está desconstruindo. Então chega uma hora que você começa a ficar muito perturbado, tá? Então é necessário que vocês identifiquem as sombras de vocês através desses pensamentos. Se você estiver tendo muito pensamento sexual, você está reprimindo isso dentro de você. E não é reprimindo que você vai se purificar, é entendendo a sua fragilidade dentro disso e qual é o risco que você corre em se entregando nisso, tá? Ok? Se alguém tiver mais dúvidas, marca a consulta, a gente vai conversar, a gente vai falar sobre as energias, ok? Então, um ajudando o outro. Então, busque esse acompanhamento, que é muito importante, tá? Então, voltando, destacando que esse é o primeiro vídeo da série Orientações de Vida, primeiro vídeo espiritual. Outra coisa que está muito forte no inconsciente coletivo, os vícios, tá? Aqui não adianta a gente achar que um copo de vinho ou dar um tapa num cigarro de maconha ou usar uma droga vai ajudar na situação, tá? Porque vai, no momento ali, trazer um alívio, vai amortecer a sua dor da realidade, mas vai trazer um dano a longo prazo muito grande. Então é necessário que todos nós tenhamos a consciência de que há uma energia de insatisfação muito grande por essa estrutura que está caindo, tá? Há essa energia. Então, como que a gente busca, né? Se alguma coisa está me incomodando, o que eu vou fazer? Buscar um gozo, buscar o prazer. Então, mentalmente, para quem tem vícios, a gente está num período muito importante de ou você vai se afundar de vez ou você vai se libertar, tá? Porque mentalmente, energeticamente, tem uma energia obsessora acontecendo, porque é uma limpeza. Então imagine assim, que tudo está sendo levantado e a gente está tendo que lidar com todas essas energias. Quem conseguir transmutar vai se libertar, quem não conseguir vai ser consumido. Então é muito importante a gente entrar na questão da domesticação. Um ser humano que é domesticado, já é purificado, tem uma lapidação que foi feita até agora, esse ser humano vai conseguir passar por essa situação mental, vai conseguir. Com tormento, com choro, com medo, mas vai conseguir, porque tem a fé
num Deus maior, né? Em um ser que é maior que nós, né? Que aqui tem um propósito, todos nós estarmos aqui. Então, esse ser humano vai conseguir transcender isso. O ser humano que não vai conseguir transcender é que não foi lapidado bastante, né? Então, é um ser humano que vai ser dominado por esse instinto diabólico, animal, né? Um instinto animal mesmo, que vai fazer com que esse ser humano se renda a esse gozo, que é o gozo que vai trazer a destruição, tá? Então, a gente já falou sobre o sexo, agora a gente está falando sobre o álcool e sobre a droga, certo? Beleza? Então, aqui é muito importante você entender o que está acontecendo, né? A gente nada mais é do que uma expurgação coletiva, tá? Mas que cada um está tendo que combater os seus demônios, ok? O demônio, ele não está no outro, ele está dentro de nós. E a gente está vendo socialmente situações, casos sendo divulgados, que a gente vai ter que mudar essas crenças, esses conceitos sólidos que não são reais. Pode ter sido realidade lá no passado, hoje não. O ser humano não é uma folha em branco, tá? O ser humano não é uma folha em branco. Então, o instinto, ele tem que ser lapidado, porque senão a gente é um animal, todos nós. Eu só tô aqui, ó, nessa energia sofisticada, porque eu fui doutrinada, tá? Eu fui doutrinada, eu fui domesticada, porque senão eu estaria também arrancando patinhas e olhos. Então a gente precisa entender isso mais profundamente. Ignorante o ser humano que acha que entende de tudo e que a gente chegou numa conclusão de algo. Nesse momento, a gente precisa desenvolver a resiliência e flexibilidade para discutir o que está atual. Não pegar coisas de 30, 40, 60, 100, 200 anos e querer aplicar agora. Então, a gente precisa de cabeças que pensem atualmente, tá? Então, tudo isso em relação ao vício, ele vai ser controlado, o álcool ou o uso de droga nesse momento, se a pessoa ela tiver o mínimo ali de virtude dentro dela. Se ela não tiver, ela vai se jogar nisso, tá? Ela vai se jogar nisso e sinto muito porque não vai ter o que fazer, porque é uma luta da pessoa, tá? É uma luta da pessoa, ok? Certo? Então, a gente precisa entender o que está passando aqui na mentalidade da gente. Outro ponto, né, desses tormentos mentais tem a ver sobre crimes, tá? Tem mentes aí que vão acessar. E outra coisa muito importante. Natália, mas a minha mente tem uma variação de tudo isso que você falou: sexo, crime, álcool, drogas, remédios, né, que entra nessa parte da droga também. O que acontece? Todos esses pontos você tem em algum grau dentro de você que ainda precisa ser trabalhado. E como a gente trabalha não escondendo, sentando em cima, falando eu sou o perfeito, mas olhando e falando, tá, isso aqui eu tenho uma fragilidade, por que eu tenho, da onde vem isso, para que você consiga controlar, senão tá te controlando, ok? Então, quando a gente entra nessa parte de você ter consciência desses vícios, você controla, tá bom? É isso. Bom, agora eu até me perdi porque eu entrei, eu não posso entrar muito na energia que eu me perco. Mas enfim, então nessa parte espiritual a gente já falou sobre a parte sexual, a parte de vícios, agora a parte de
morte, assassinato, essas coisas que envolvem morte, crimes. A gente tem pessoas que estão com isso a nível inconsciente. Então vamos entender. A regrinha é para tudo, que eu já falei da questão de ter dentro de você, ou você dominou ou você não dominou. Essa parte de crime entra corrupção, entra extorquir, entra enganar, mentir, roubar, matar, né? Tudo que envolve aí essa parte de você ter uma ação, ter um ato que vá prejudicar o outro ali. Tem a parte que envolve, que eu não falei, mas pedofilia, parte criminal, né, tráfico de pessoas. Todos esses pensamentos, ele vai ficar muito forte em quem tem essas características, em menor grau ou maior. Então, se a pessoa ela tem ali uma valinha para crime, ela vai praticar nesses dias, tá? Se ela tem esse lado promíscuo para o crime, ela vai, né? Então, é necessário que a gente entenda que tudo que tiver te trazendo medo, te acorrentando nesse momento, é porque tem um grau em você, tá? Não é o outro. Então, a partir do momento que você consegue controlar em você, você limpa essa energia, tá? O que que acontece para quem não consegue limpar? É que aquilo ali tá muito forte ainda dentro e é algo que talvez já até consumiu. Tá bom? A gente tem um caso que foi mostrado aí nos últimos dias, muito pesado e que justifica, isso que eu estou falando justifica, explica o que está ocorrendo, tá? Só que as cabeças, touro, virgem, capricórnio, conservadoras, querem manter o cenário ultrapassado, trazendo explicações ultrapassadas, tá? Ok? Certo? É isso. Então, tudo, gente, que estiver passando na sua mente, te atormentando sobre você, sobre a sua aparência, sobre aonde você chegou, o que você não conseguiu conquistar, tudo que você vai e volta na sua mente, é como se fossem mentes neuróticas, né? A gente está um passinho ali para a esquizofrenia em si, de tanto tormento, significa que você precisa ainda de um nível de domesticação para essas situações. Não é ignorar, é você entender que você é um ser humano composto por luz e sombra. E o quanto nesses últimos dias essas sombras estão aparecendo, tá? Certo? Então não tem a ver com o outro, mas sim com você. Essa nova era, né, a era de Aquário, vai mostrar, a gente vai ter consciência desse cenário ilusório que foi inventado sobre o ser humano em si, tá? Por isso que tem tanta gente perdida, porque a gente acreditava em aparências, acreditava em aparências. Quando você entra para dentro, quando você conhece as pessoas realmente, você vê que é a aparência. Então, o que está ruindo hoje é um cenário que nunca existiu, mas que cada um de nós se apegava àquilo. E quem está muito preso nesse cenário está passando pelo momento de cair junto com o cenário. E vai cair mesmo. Então, o espiritual pediu para que eu trouxesse esse vídeo falando da parte espiritual, né, que acaba mexendo com o nosso corpo físico. Isso acaba reverberando na saúde emocional, física,
tudo isso faz parte desse combo, dessa expurgação que a gente está. Então, só para reforçar, nos últimos dias o que está acontecendo é uma purificação, é uma depuração, tá? Expurgação de tudo que está dentro de nós e a gente não estava querendo ver. Então, cada um, de acordo com o seu grau aí de fragilidade, de sombra, vai trabalhar. Se você tiver interesse de fazer uma orientação, entre em contato, agenda, a gente vai conversar, a gente vai discutir sobre isso, porque é importante a gente entender, né? Por que que a gente sente isso? Ou por que que eu sinto aquilo? Tá? Porque você falando, você entendendo, você controla, tá? Agora, o que não pode é achar que isso vai passar, que é normal, não. Tá? Uma pontinha ali mostrando que você precisa trabalhar nisso. E os médiums aí, é muito importante vocês passarem por um tratamento psicológico para quem já usa medicamento, tá? Porque serão dias aí muito difíceis, já devem estar sendo, né? Principalmente quando o Capricórnio estava retrógrado, mas esses últimos 15 dias estão difíceis. E a gente vai ter uma lua cheia em Escorpião, que vai trazer à tona essas questões bem profundas e animalescas da nossa ancestralidade, e que a gente vai ter que lidar com isso. Então é um momento muito delicado, é um momento que todos que não têm aí o conhecimento precisam de um apoio espiritual, tá? Para passar por esse momento mais tranquilo. Eu preciso falar sobre o suicídio, né? Tem muitas pessoas que seguem o meu trabalho e já tentaram diversas vezes. Eu tenho consulentes que nos últimos tempos estão tendo muitas crises que levam a ter a total descrença sobre esse mundo. Mas tem a ver com a mente, tem a ver com esse inconsciente que é atingido. Eu acho que é muito importante quem já tentou passar por acompanhamento psicológico, psiquiátrico e também espiritual, né? Eu não estou ligada a uma só área, mas eu acredito que eu tenho uma energia muito de amistosidade, né, de amizade. E eu acredito que eu sou uma pessoa que um dos meus dons é fazer com que a pessoa mude a perspectiva dela sobre o mundo e sobre a vida. E isso é como se fosse mágica, né? A pessoa começa a olhar a vida de outra maneira. Você não se apegar a estruturas sociais pode te fazer ser um divergente, um rebelde, mas nesses momentos de desconstrução, você vê o quanto se apegar em estruturas, conceitos sociais, protocolos, faz com que mentes explodam, que nem eu estou vendo. Então é necessário que a gente entenda que aqui tudo é ilusão, tá? Que a gente, todos nós estamos aqui para um plano maior. Eu, falando da minha visão agora particular sobre a vida, eu sempre pensei assim, que o que é a vida? Do momento que eu nasço até o momento que eu morro, que eu não sei quando, eu vou fazer alguma coisa com a minha vida. Eu não tenho a pretensão de ser melhor que ninguém, eu tenho pretensão de ser melhor do que eu fui ontem. A minha guerra é comigo mesma. Eu sempre pensei assim. Eu quero aprender muitas coisas, porque dentro da minha mente eu tenho que aprender um monte de coisa,
porque isso vai ser útil para mim em algum momento, ou nessa vida ou em outra, né? O que me mantém viva nesse planeta é essa mentalidade, a mentalidade da busca do conhecimento. E eu sempre penso assim, nos momentos que eu estou mais tristes, com esses pensamentos negativos, né? Que é a noite escura que eu associo, né? Noite escura no sentido figurado, porque são dias escuros, noites, madrugadas, tá? Eu sempre falo assim, eu vou cumprir a minha missão, eu vou me manter viva, saudável, fazer o melhor pelos meus filhos, para quem cruzar o meu caminho. Terão dias que eu não estarei bem, e tudo bem. Terão dias que eu vou aproveitar muito, porque eu sei que também vão passar, mas eu vou cumprir. Eu não sei totalmente o porquê eu estou aqui, mas eu sei que tem um poder maior que rege isso. E eu vou fazer meu papel sem questionar. E ponto. O dia que eu fechar os meus olhos, eu vou falar, enfim, terminei a minha missão. Então é assim que eu vivo a minha vida, né? Eu não vivo pensando que o fulano, o ciclano tem isso, o beltrano tem aquilo. Eu vivo a minha vida. O que me dá prazer? É estudar, é passear. Então é isso que eu vou fazer. Todas as pessoas que eu conheço que vivem essa estrutura que foi criada estão mal nesse momento. Pessoas que não têm resiliência, tá? Pessoas que não conseguem entender que casamento é um contrato social, que se apaixonar é uma coisa que pode acontecer ou não. Então são pessoas que estão apegadas a uma cartilha, e que essa cartilha é como se você tivesse assinando o seu atestado de demência e de suicídio. Porque se você não consegue atingir aquilo, você não presta. Entende? Então é necessário que a gente comece a pensar em novas maneiras de ser feliz, em novos estilos de vida, né? Mas não no coletivo, mas na nossa individualidade, né? A energia de Aquário, ela é de grupos, mas um grupo de 10 pessoas, a gente pode ter normas, regras sociais ali para bom convívio em comum a todos, mas cada um é um ser. E eu acredito que essa energia que está morrendo, né, de Capricórnio aí, dessa idealização de mundo, na estrutura, tem a ver com isso. Que a gente pegou uma crença de um sistema que era comum a todos, até para usar na individualidade. Então eu tinha que seguir um script, não a nível social, não só quando eu estou do portão para fora da minha casa, mas dentro também. Em algum momento ali na escuridão, eu poderia me tornar quem eu sou. Um erro, porque a gente está vendo que essa estrutura social correta porque eu tenho que ser inteiramente correto, né, e doutrinado. Eu entrava dentro de casa, nem quem estava comigo me conhecia. Não era isso para todos nós? E daí quem tem vícios, na caladinha, soltava aquilo. Então agora vai ser necessário uma regra comum a todos para seguir socialmente, mas a gente entender que ninguém é um ser ninguém é um ser comum, né? Nossa, eu até me embananei agora. Mas ninguém é padronizado, né? A gente pode ter semelhanças, mas a gente não pode se apegar nessa padronização de personalidade. E todo o sistema que a gente tem hoje, se você parar para notar,
enciclopédias de medicina, de direito, tudo é em cima da estatística. Só que a gente vai começar a ver daqui para frente que não, todos nós somos seres individuais e únicos. E o que está pegando nesse social é que a gente está querendo pegar leis gerais e aplicar para indivíduos. Então, o negócio é eu sair do portão para fora e cumprir as normas que é exigida para um bom convívio social, e outra é eu ter que usar isso aqui dentro da minha casa. Entende aonde eu quero chegar? Essa padronização criou uma máscara. A gente tá vivendo algo que não é real. E isso está desmoronando. Está desmoronando, porque tem pessoas que realmente passaram a vida inteira, hoje está com 60, 70 anos, vendo essa vida despedaçar, desmoronar. E estão tendo crises terríveis, porque acreditou naquilo piamente. Não é fim de tempos, você simplesmente estava dormindo, tá? Pode ser fim de tempos no sentido fim de uma era, né? Que é isso que a gente está passando. A era dos dorminhocos, né? A era aí de quem estava dormindo. E agora os despertos, certo? Então vamos pensar sobre isso. A recomendação espiritual: oração, jejum. Quando você estiver bem atormentado, procura passar numa igreja. Eu sei que a maioria de vocês ficam com esse negócio de religião, mas é o espaço sagrado, tá? Ou você cria na sua casa um lugar. Eu, na minha casa, eu sou assim, eu sou o templo. Onde eu ando, eu me conecto com o espiritual. Mas na minha casa eu tenho lugares que eu me sinto ali conectada, né? Nesses últimos dias eu tenho ido muito em igreja, eu tenho uma ligação com o catolicismo muito forte, mas também tenho ligação com Umbanda, Candomblé. Eu estava no meio do mato a semana inteira. Então, com a minha linhagem ancestral, é melhor eu falar assim. Então, eu sempre busco ou a natureza ou um templo. Quando eu morava em São Paulo, eu ia em sinagoga, eu ia para um monte de lugar, aonde eu fosse chamado ali, tá? Então, é importante isso. É importante que você se conecte profundamente com você nesse momento. Busque a paz, entenda suas fragilidades, entenda que você é um ser humano em construção, entenda que todos nós estamos evoluindo. E é isso, tá? Então, eu acredito que esse vídeo vem para explicar aí muita coisa que você está passando e você não está entendendo. E para quem vê muita gente aí finalizando a própria vida ou se afundando na sua própria sombra, rezar por essas pessoas, porque no fim estamos todos no mesmo barco, mas a gente entendeu que a luta é interna, cada um por si e Deus por todos, tá? A gente só consegue ajudar o outro quando a gente já controla a nossa sombra. Se você não controla a sua sombra e você vai tentar ajudar o outro, você vai sucumbir junto com o outro. Então, isso eu estou vendo muito nessa área que eu trabalho. E eu vou ver mais e mais, né? Então, veja bem, crenças do social que a gente carrega, né? Da solidariedade, da caridade. Ajude quando você tem abundância, porque senão você e o outro vai ficar sem.
tá? E isso para Deus, para o espiritual, não tem nada de bom, tá? Não tem nada de honroso, mas sim uma pessoa que coloca a própria cabeça ali na guilhotina, tá? Por uma falta de raciocínio, uma falta de conhecimento, é isso. Vai morrer na honra para você, porque para o espiritual você não morreu na honra. Porque se você não cuidou do seu corpo, você não separou para você, a sua única missão aqui, principal, é você se manter bem vivo. Você está dando conta disso? Então é isso, tá bom, gente? Olha, um beijo no coração e se lembre que vocês não estão sozinhos. Às vezes não é verbalizado as coisas, ninguém precisa saber de tudo, o espiritual não vai mostrar tudo, tá? Mas mostra o que é necessário você saber, tá bom? Então é isso, um beijo no coração, se cuidem e mais um vídeo despertando a espiritualidade que existe dentro de você. Tchau, tchau.